Tá bom demais. Vocês estão aqui, eu estou contente. E foda-se, vamos embora. Bom, vamos para uma etapa extremamente importante, que é a etapa de classificação de sistemas. Não usaremos características, que eu acho inútil, nunca usei na minha vida. Então, o que tiver de característica aí, pode riscar, porque dá para fazer de outro jeito. Tá? Eu trabalho com a classificação de duas maneiras. Se o sistema for quadrado, número de equações é igual a número de incógnitas, a gente utiliza CRAN. Aí a gente vai usar SPD, solução única, quando o determinante for diferente de zero, que é o determinante dos coeficientes. SPI, que é aquele que tem infinitas soluções, gravem isso, que às vezes ele fala, calcule o valor de M para que o sistema tenha infinitas soluções. Então, grave isso. É quando todos os determinantes se anulam. Dx, o D, dy, dz, quantos tiver. E o SI, que é o impossível, que é aquele único que não tem solução. Então, o único que o verdade é vazio é o SI. Quando o determinante for zero, dos coeficientes, e um dos outros for diferente de zero. É fácil explicar isso, tá? Se a gente for falar em escalonamento, o SPI é isso aqui. Quando você escalona e acontece isso. Porque a gente sabe que o x é dx sobre d. O y é dy sobre d. E no impossível é quando você chega nisso aqui, 0x. O povo está chegando aí! É igual a um número. 0x é igual a 2, 0x é igual a 3. Então, no primeiro caso, isso é uma indeterminação. Qualquer valor que você colocar para x vai ter solução. Por isso que a gente fala que ele tem infinitas soluções. No impossível, qualquer valor que você colocar para x não vai resolver. Porque 0 vezes qualquer coisa é 0 e não um número. Então, por isso que quando d é 0 e o de cima não é 0, a gente tem um sistema impossível. Então, a gente usa essa classificação quando a gente tiver número de equações é igual a número de incógnitas. Depois eu vou comentar quando o sistema não for quadrado. E aí a gente tem duas possibilidades. Faltando equação, sobrando equação. Que nem aquele que você me mandou, Vi. Sobrava equação. Sexo? Lembra, Vi? Porra nenhuma. Uma observação. Toda vez que os termos independentes forem zero, nós temos duas situações possíveis. Como o dx e o dy já são zero, porque se eu trocar o x por zero, resolver o determinante, vai dar zero. Se eu trocar o y por zero, vai dar zero. Portanto, a gente tem uma possibilidade quando o determinante for diferente de zero, quando o d for igual a zero. Se o d for diferente de zero, nós teremos o que a gente chama de solução trivial.
que é o 0, 0. Porque qualquer valor que você colocar para o D, se o dx é 0, se aqui for 2, vai dar 0. Então, essa é a chamada solução trivial, quando D for diferente de 0. E quando D for igual a 0, nós temos um SPI. Então, todo sistema homogêneo, quadrado, ou ele é SPD, com a solução trivial. Isso ajuda bastante em testes, quando cai. Ou ele é SPI, quando D vale 0. Aí, na outra aula, eu comento outras coisas que vão aparecer. Tá? Então, a aulinha é super importante para a Unesp. Sistemas, classificação, é uma aula importante para a Unesp. Tá? Os exercícios 1, 2 e 3 são de característica. Tá? Então, não vou nem comentar. E já chegamos num sistema que não é quadrado. No exercício 4, temos um sistema que não é quadrado. Esse sistema, ele sempre é SPI. Pode ser impossível? Até pode. Tá? Até pode ser impossível. Mas, normalmente, ele é SPI. Tá? E aí, como que a gente resolve? Se está faltando equação. E ele tem infinitas soluções. Isso aqui já é claro para a prova escrita, tá? Como que a gente resolve, gente? Então, esse a gente resolve assim. Presta atenção. Você vai chamar uma das letras de alfa. Eu chamo sempre o Z de alfa. Mas pode chamar o X, pode chamar o Y, tanto faz. Eu chamo o Z de alfa. E aí nós vamos achar o X e o Y em função de alfa. Não esqueça que ele tem infinitas soluções. Então, eu chamei o Z de alfa, passei o 3 alfa para cá do igual, chamei o Z de alfa, passei o alfa para cá do igual. E aí nós vamos achar o X e o Y. Faz por adição, escalonamento. Achei o X, 1 menos 5 alfa sobre 4. Volta em qualquer uma das duas e acha o Y. Então, a solução ela vai estar dentro disto aqui. 1 menos 5 alfa sobre 4, 1 mais 7 alfa sobre 8 e alfa. Um alfa pertencente a R, ou seja, para cada valor que você colocar para alfa, você vai ter uma solução. Tem um exercício antigo, acho que da Federal de Minas e um do Mackenzie, que você ia tendo que colocar valores inteiros para alfa, para descobrir que as soluções estavam em PA. Era um teste, tá? Mas é difícil aparecer. Deixa eu só ver um negócio aqui. Na verdade, eu não precisava fazer o que eu fiz para responder, se eu não me engano. Deixa eu ver as alternativas aqui. Eu nem precisava fazer, tá? Mas eu fiz. Porque aqui ele nem pedia para achar soluções. Ele só queria saber, tá? Se dava duas soluções, se dava três, se dava uma, se dava nenhuma ou dava infinitas. Eu já ia direto no infinitas, porque ele não é um sistema quadrado. E o 5 também é um sistema que não é quadrado, está faltando equação. Ou ele é SPI, ou ele é SI. SI é difícil ser. Tá? Normalmente ele é SPI. Então ele começou bem, já começou com o exercício do alfa, né? Já começou aí com o exercício do alfa.
Vamos lá. Ele quer que você diga se é verdadeiro ou falso essa afirmativa. Sistema tal, tal. Perceba que é um sistema homogêneo. Então, veja a teoria que eu escrevi. Esse sistema, ou ele tem a solução trivial, que é 0, 0, 0, ou ele tem infinitas soluções. É importante você saber a teoria para poder entender o que você vai fazer. Então, ele está falando que ele admite a solução trivial quando k diferente de menos 1. Então, vamos lá. Montei o determinante. Eu não preciso montar dx, dy, dz, porque eles vão dar zero. Então, montei o determinante. Se o d for diferente de zero, é a trivial. Se o d for igual a zero, é o infinitas soluções. Como ele quer a trivial, teoria d diferente de zero. Os exercícios melhores, eles estão por vir ainda. Tá? Então, chega numa equação do terceiro grau. Tá? Como a gente ainda vai trabalhar equação do terceiro grau, a gente percebe, tá, que o k diferente de menos 1 satisfaz o que ele falou. Tá? Porque se você colocar menos 1, vai dar zero. E não pode dar zero. Então, o k tem que ser diferente de menos 1 e diferente de 2. Nós vamos aprender a resolver essas equações daqui a pouquinho. Então, ele está perguntando para você analisar se a afirmativa dele é verdadeira ou se a afirmativa dele é falsa. Tá? Ele fala que a solução trivial se o k for diferente de menos 1. Na verdade, está errado, que o k é diferente de menos 1 e diferente de 2. Então, por isso que a afirmativa está errada. Não se preocupem que a gente vai aprender a resolver essa equaçãozinha daqui a pouquinho. Tá? Bom, agora chegamos no melhor exercício, no que cai bastante em testes da Unesp. Para que valor de k, o sistema admite mais de uma solução. Ou seja, estamos aqui com um SPI. Mais de uma solução significa SPI. Alô, alô? Mais de uma solução significa SPI. Só que a gente tem que ajeitar o sistema, tome cuidado, porque aqui, depois do igual, tem um Y, então tem que ajeitar o sistema. Passa o KY para o primeiro membro, passa o Y para o primeiro membro, coloque em fator comum, e aí você vai ver que é um sistema homogêneo. Portanto, o dx e o dy já são zero. Monta o d, que é 3, 4, 1 menos k, menos 1. Para que ele seja SPI, que ele falou, o determinante tem que ser zero. Portanto, o k tem que ser 7. Ok? Deixa eu só ver que exercício é esse aqui. Vamos fazer o 3 também. Tá? Viu? São 10h20. Vocês toparem, a gente já faz as duas aulas, vocês estão liberados na última. O que vocês acham? Bora. Bora? Só vai, nem Fazer, precisa Glezinho, pensar. melhor. Não precisa nem perguntar. Não precisa nem perguntar. Vocês têm aula de JP hoje, né? Hoje tem. Então tá bom. Aí, Filipão! Chegou, Filipão! Aê!
Beleza. Então, vamos lá. Exercício 3. Sai daqui. Moreira está na revolta, velho. Exercício 3 é Ainda muito tô legal. bravo com essa internet minha aqui. Exercício 3 é muito legal. Primeiro nós vamos trocar de variável. Vamos chamar 1 sobre x de m. 1 sobre y de m. De n. 1 sobre z de p. E aí nós vamos ficar com um sistema homogêneo. Aonde o determinante deu 56. Ou seja, se o determinante deu diferente de zero, nós temos um SPD com solução trivial. Não precisa nem resolver, gente. Não precisa escalonar. O sistema homogêneo, você não precisa escalonar ele. Ele só pode ter a solução trivial se o D for diferente de zero. E aí, na hora que você volta, x é 1 sobre m, y é 1 sobre n, z é 1 sobre p. Você vai achar que o x é 1 sobre zero, o y é 1 sobre zero e o z é 1 sobre zero, ou seja, sistema impossível. É muito legal esse exercício, tá? Bom, agora acabou o sistema homogêneo. Acabou o sisteminha homogêneo. Vamos embora agora para os finalmente, que é a parte de discussão mesmo de verdade. Ele quer o valor de K para que o sistema tenha solução única. Esses são legais, tá? Que esses estão diretamente ligados com a Unesp. Então, para que ele tenha solução única, nós temos que ter D diferente de zero. Solução única quer dizer SPD monta só um determinante. 1, 2, 1, coeficientes de x. 2, 1, menos 1, coeficientes de y. Menos 3k e 1. Isso tem que ser diferente de zero. Portanto, k diferente de menos 2. No B, ele quer qual o valor de K que tenha um sistema. Para que valor de K que não satisfaz a condição do item A, o sistema é possível e determinado ou impossível. Então, vamos lá. Monta os determinantes. Dx troca os coeficientes de x pelos termos independentes. Dá 2k mais 4. dy dá menos 7k menos 14. dz dá 0. Portanto, para ele ser SPI, todos os determinantes têm que ser 0. Ele nem perguntou isso, mas eu estou colocando aqui, tá? Então, se o K for menos 2, 0 é o dx, 0 dy e o z já está zerado. Então, K igual a menos 2 seria SPI. E um valor diferente do encontrado no item A, ele dá impossível. Então, no item A, a gente encontrou aqui K diferente de menos 2. Se o K é igual a menos 2, ele dá SPI. Ou seja, qualquer outro valor, ele nunca vai dar impossível. Ou ele é SPD, ou ele é SPI. Se você colocar K igual a 3, K igual a 3 vai ser SPD. Se você colocar K igual a 10, vai ser SPD. Agora, se você colocar menos 2, ele zera todos. 0D, dx, dy e o dz.
Portanto, ele é SPI. Vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. A gente fazer de química na última aula. Vocês que sabem, gente. Se vocês quiserem, só todo mundo falar aí. Vamos. Mais fácil. Vocês que mandam. Pode ser também, melhor. Assim já fica livre de tarde, Glé. Aham, beleza. Então, o último a gente faz química. Sem sexo puro. Estourou. Olha lá, Igão. Estourou. Estourou aí, mano. Exercício 2. Estourou, foi bom, Igão. Cara. Então, ele quer saber que valor de K torna impossível. Na verdade, é só seguir direitinho a teoria, né? Então, montamos o D, dx, nem precisa montar o dy, tá? Você vai ver aqui que se o K for igual a menos 1, ele zera o D e não zera o dx. Por quê? Porque D igual a 0, K dá mais ou menos 1. Dx diferente de 0 dá 0 e 1. Para ele ser impossível, tem que zerar o D e não pode zerar o dx ou o dy. Por isso que eu só fiz o dx, tá? Então, K é igual a menos 1, zera o D e não zera o dx. Portanto, resposta C. Muito bom. Considere o sistema linear. E ele quer x mais y mais z mais w. Se a gente somar as três equações, tá? A gente chega em x mais w, certo? Esse é um exercício de lógica. Tá? Você não consegue nem resolver ele. Você consegue achar o que ele quer, mas resolver ele é só com alfa. Somando as equações, eu chego em x mais w. X mais w é 6. Mas você já tem y e z aqui, ó, 2. Portanto, o que ele pediu, x mais y mais z mais w, 8. E no exercício 4, você vai ver que vão faltar equações. Se falta equações, não é um sistema quadrado, ele vai dar um SPI. E aí eu fui colocando valores aqui, ó. Tá? Eu chamei o Z, o Y de alfa, o Z 2 alfa, X 40 menos 10 alfa. E aí fui colocando valor para alfa. 1, 33 moedas. 2, 28 moedas. 3, 19 moedas. 4 já é impossível. Tá? Porque o X ia dar 0 e aí não pode nenhuma zerar. Então, o menor valor de moedas é 19 para satisfazer o que ele tem aí. Bom, vocês vão fazer a tarefa e se vocês tiverem dúvida, procurem usar bastante crânio, tá? Bastante crânio. Lá vai ter sistemas, por exemplo, que está sobrando equação. Quando está sobrando equação, como assim, professor? Por exemplo, você tem isso aqui, x mais y igual a 5. X menos y igual a 3. E aí você tem uma outra equação aqui. 2x mais y é igual a 1. Quando está sobrando equação, o que você faz? Pega as duas primeiras e resolve.
Então, resolvendo as duas primeiras, vai dar x é igual a 4 e y é igual a 1. Aí você substitui o que você achou na última. 2 vezes 4, 8, mais 1. Se isso der verdadeiro, é SPD. Se isso der falso, é SI. Ele nunca vai ser SPI. Então é assim que a gente faz quando está sobrando a equação, que é a única coisa que faltou aí. Não tem nenhum exercício assim. Tá? Então, com 2 letras e 3 equações, resolve desse jeitinho. Beleza? Certinho, gente? Então a gente volta aí